um verdadeiro encontro com Deus, você não fala mais as mesmas coisas que você falava antes. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não vai deixar a tua casa da mesma forma que você deixava antes. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não vai deixar a sua vida da mesma forma. Por quê? Porque agora você quer agradar a quem? Você quer estar bem com quem? Obrigado, meu Pai. Chegou a primavera. Chegou o grande dia, Pai. Essa nova estação, ela tem, meu Pai, como uma mensagem para o nosso coração, como a estação de um novo tempo. É um novo tempo para nós. É primavera. É um tempo, Senhor, não é só um tempo florido. Novas vitórias, novas conquistas, novas, meu Deus, bênçãos que estão a caminho. Ah, Espírito Santo. Meu Deus, eu tenho que te agradecer, meu Pai. Porque, como diz em Isaías 54, aquela mulher que tinha sido abandonada, uma mulher sem filhos, uma mulher em desvantagem, uma mulher que não tinha condições, meu Pai. Se ela estava abandonada, ela não tinha filhos. O que ia ser dessa mulher? Ela tinha uma esterilidade. Mas o Senhor colocou a mulher para agir a fé. Uma pessoa pode chegar na igreja abandonada, sem vitórias na vida, sem resultados, mas aí ela vem para o culto, ela ouve a palavra, e à medida que ela vai ouvindo a palavra vai colocando ela para praticar a fé. Cante, ó mulher estéril, cante, ó mulher estéril, traga à existência aquilo que não existe. Você vai trazer a existência. Você vai trazer a existência de uma vida. Você vai trazer a existência de um tempo. Você vai trazer a existência de um resultado. Você vai trazer a existência de algo que você não tem, não viveu, não tocou, não alcançou, mas você vai trazer a existência. Você não tem isso ainda, mas a sua fé vai trazer em Deus a existência. E aquela mulher, Pai, a tua palavra diz que ela passaria, Senhor, a ter mais filhos do que a mulher que já tinha filhos, Senhor. Ela passaria a ter filhos. Ela passaria, meu Pai, a ter um resultado na vida dela, Senhor, que tinha pessoas que já tinha tido, já estava vivendo, já estava à frente, já tinha uma vantagem sobre ela muito grande. Mas ela disse, a tua palavra diz, você vai passar na frente dessas pessoas. Você vai ter um resultado maior. Você vai viver coisas que você ainda não viveu. Então o Senhor está falando de aceleramento de processo. O Senhor está falando, meu Deus, de bênçãos explosivas. O Senhor está falando, meu Pai, o que o Senhor quer e o que o Senhor vai fazer. E eu acredito, Senhor,
Eu acredito com a força da minha vida, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor chegou com, meu Deus, um novo tempo para a vida dessas pessoas, meu Pai. Aqueles que talvez estavam desanimados, aqueles que talvez estavam abatidos, aqueles que talvez estavam sem vida, aqueles que talvez estavam, Pai, numa condição que eles não sabiam o que ia acontecer. Mas usa a sua fé, pratica a sua fé, age a sua fé, manifesta essa fé, levanta e clama, canta, é um novo tempo, a primavera, meu Deus, vem para nos anunciar o que nós vamos viver. É uma nova estação, meu Deus, é uma nova estação, meu Pai. É uma nova estação, é uma bênção, é uma vitória, Espírito Santo, que o Senhor tem reservado. E se eu estou me emocionando, Pai, é porque eu estou grato, é porque eu estou feliz, é porque eu aprendi que a palavra convicção de fé, quando a gente tem uma convicção de fé no nosso coração, de que o que nós estamos fazendo em Deus é o que Ele quer e o que Ele espera, porque foi Ele quem pediu, nenhuma das vozes negativas tem poder de anular essa convicção de fé. Então, obrigado, Pai, por essa convicção de fé, por colocar dentro de nós essa certeza, Pai, essa certeza de que nós estamos no caminho certo, nós estamos na direção certa. Nós estamos, meu Deus, plantando uma boa semente. Isso não quer dizer que a gente não tenha coisas para mudar, claro que tem. Isso não quer dizer que nós não temos coisas para avançar, Sim, nós temos muitas coisas. Mas nós não seremos e nós não somos mais os mesmos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por essa segunda-feira, obrigado pela vida, obrigado pela paz, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado por estar aqui, obrigado por essa primavera, obrigado por esse novo tempo. Obrigado, Deus, amém, amém e amém, graças a Deus, em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias, vocês pegam esse espírito, que espírito que é esse? Então diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor reservou, diga nesta primavera, o melhor vinho. Diga, Ele reservou o melhor para o final. E eu terei o melhor final de ano. Diga, eu terei o melhor final de ano da minha vida, em nome de Jesus. Pode sentar. Por favor, por gentileza. O título da mensagem dessa segunda-feira se chama Uma Nova Criatura. A primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar que só existe uma solução para o nosso velho homem nessa vida, a não ser a cruz. Depois que Adão pecou e o pecado entrou, e a nossa natureza, ela passou a ser uma natureza muito forte para o pecado. Então eu já ouvi muitas vezes, eu já vivi isso, e eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem: não, eu vou mudar.
Eu mesmo já usei essa expressão lá atrás muitas vezes. E não mudar. Aí alguém vai falar, mas como mesmo? Então, é exatamente isso. A natureza do ser humano, ela é muito forte. Diga comigo, Adão é muito forte. Adão, ele é muito forte e claro, né? Ele é muito mais velho do que a gente. A gente não tem nem como comparar a idade de Adão com a nossa. Pelo tempo que ele viveu. Então essa natureza, que é uma natureza muito forte, então tudo que uma pessoa ela acaba fazendo e fazendo na carne, então ela vai receber da sua carne e qualquer palavra, eu vou mudar, sem realmente ter adquirido a natureza de Jesus Cristo, ela não vai conseguir mudar. Enquanto as pessoas não entenderem que só dá para vencer a natureza pecaminosa com a natureza de Cristo, se tornando uma nova criatura. Tudo aquilo que ela fala que ela vai parar de fazer, ela não vai parar. Tudo aquilo que ela fala que ela vai controlar, ela não vai controlar. Ela vai evitar, ela promete, ela garante, ela jura, ela não vai conseguir. Por quê? Porque a Bíblia já fala sobre isso. Que o nosso espírito, ele está pronto. O nosso espírito está pronto para o quê? Para agradar a Deus, para fazer o que é certo. Para se encher da palavra, para estar ligado ao Espírito de Deus. Diga comigo, mas a carne, diga para agradar a Deus, ela sempre será fraca. Sempre ela vai desagradar a Deus. Não espere que... Não, mas agora eu vou mudar. Meu filho, não fale que você vai mudar sem realmente ter assumido a natureza de... Não, mas eu já mudei. Não. Qual é a prova que uma pessoa mudou? Arrependimento. Metanoia. Ela agora, ela tem uma nova maneira de pensar, que não é nada baseado no que ela pensava a vida toda. Agora, você vai ver ela consultando a Deus, pedindo direção de Deus, ela não toma um passo, ela não dá um passo. Gente, eu vou falar de mim, eu vou falar experiências que eu tenho vivido em Deus. De vir e às vezes chegar uma situação, às vezes uma pressão, alguma coisa assim, ó, você tem que fazer isso aqui. E sabe quando tem algo ali dentro de você que é como aquela voz, mas eu sei, é a voz do Espírito. Não, você está tomando essa pressão, está falando isso, mas você não vai fazer. Você vai esperar, você vai confiar, você vai aguardar, você vai descansar. E aquilo, você desliga-se daquilo e quando você menos vê, por você ter esperado em Deus, o que a Bíblia fala? Diga comigo que a gente busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas... Sabe, quando a bispa fala que esse é um dos versículos mais dinâmicos da Bíblia, eu acho que alguns tinham que viver o que esse versículo ele está ensinando para entender.
Porque ele é mais forte do que, às vezes, as pessoas acabam lendo ele. Ele é mais forte. Eu não vou falar de hoje, eu vou falar do tempo que eu estou no reino, do tempo que eu estou na obra. Esse versículo, ele acompanha a minha vida todos os anos que eu estou na obra. E se em algum momento esse versículo não se cumpriu na minha vida, é porque eu não fiz da maneira como ele estava me orientando. Está entendendo ou não? Mas ele me acompanha a vida o tempo todo. Por quê? Porque é o que Deus ele quer e ele espera de mim, ele espera de você. Olha um detalhe muito importante que eu quero mostrar aqui, ó. Diga isso aqui comigo. A natureza adâmica aplica um verniz de religiosidade e religião. Isso. E o que ela coloca na pessoa? Uma preocupação com a espiritualidade. Uma preocupação com... estão me vendo orando, estão me vendo na igreja, estão me vendo jejuando. Ó, estava no jejum. Estão me vendo. Ninguém pode falar que eu não sou de Deus. Ninguém pode falar que eu não estou na igreja. Mas vai chegar um momento que essa natureza da carne, pecaminosa, religiosa, ela vai romper com esse verniz da religiosidade, essa capa para poder tentar esconder quem realmente eu sou. Diga comigo, não é possível resolver problemas internos. Diga, vivendo na carne. Não é possível resolver problemas emocionais. Diga, a forma errada de pensar, vivendo na carne. Diga, não é possível uma pessoa defender da sua própria força ou a sua imagem por muito tempo. Não, eu vou vender para todo mundo que eu sou. Uma hora esse verniz vai ser rompido, essa imagem vai cair, a verdade vai aparecer. Quem está entendendo isso? Ó, eu vou dizer que eu sou testemunha disso, porque eu já vivi isso. Se tem um trem que na vida foi duro para mim arrancar da minha vida, foi a religiosidade. Esse trem do ranço religioso, eu vou te falar, eu não sei o que é pior, se é o vício de alguma coisa ou se é essa praga da religiosidade. Porque é exatamente assim que a pessoa vive. Ela vive se enganando, né? Porque na prática não é exatamente aquilo que a pessoa fala e não é. Então, não dura por muito tempo ela tentar, ela defende, ela segura e ela faz movimentos. Por isso que hoje, às vezes algumas pessoas não entendem, mas eu aprendi isso na igreja, com Deus e com o Ministério Mudança de Vida. O que eu sou, eu sou. Se eu sou aqui no altar, eu sou em casa, eu sou... Aonde eu estiver, eu vou ser uma pessoa só. Se eu tiver que falar, eu vou falar, seja onde for, não tem aquela coisa assim, não, eu sou uma pessoa só. Se eu tiver que falar, eu vou falar, se eu tiver que não falar, eu não vou falar, se eu tiver que falar a verdade ali para aquela pessoa, eu vou falar para ela com amor, mas eu vou falar, tá entendendo ou não? Mas eu não vou aqui, senhor, caso seja o que for, claro que a gente não está aqui para ficar expondo a vida da gente, né? Mas não importa, eu sou uma pessoa só. Porque eu como, né, já fui muito na vida assim, então você sabe quando uma pessoa ela só está segurando algo ali, preocupada com aquilo,
e no final das contas é enxugar gelo, é perder tempo. A natureza herdada do primeiro Adão só pode ser vencida pela natureza do segundo Adão, que é Jesus. E isso só é possível quando nós cremos no Senhor Jesus e no seu sacrifício da cruz. Então, por que as pessoas não conseguem vencer o seu velho homem? Por que as pessoas não conseguem vencer o pecado? Por que as pessoas não conseguem vencer o legalismo? Elas não conseguem vencer o vitimismo, elas não conseguem vencer o orgulho, não conseguem vencer a arrogância, o egoísmo. Por que elas não conseguem? Porque ninguém vai vencer um trem que só pode ser vencido pela natureza de Jesus Cristo. Para isso você precisa nascer de novo. Para isto você precisa se tornar uma nova criatura. Então vamos, para a gente entender um pouco mais sobre isso, por isso que eu vou ler Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Diga comigo, Paulo só tinha uma função: perseguir os chamados cristãos. Ele só tinha uma coisa, ele só respirava uma única coisa. Sabe aquela pessoa que a vida dela é encontrar erro, defeito e falha na vida dos outros? Sabe aquela pessoa que dá para apontar, aquele ali comeu com a mão suja, e aquele ali, ó, aquele ali, a roupa dele ali, não sei, eu acho que faltou passar melhor essa roupa ali, ó, ficou na ponta da calça dele ali, o ferro não chegou, acho que deve ter falta de ferro nessa cara, tá entendendo ou não? É mais ou menos assim. A pessoa, ela consegue enxergar, ela consegue ver coisas que às vezes ninguém consegue ver. É ou não é? Hã? Por quê? Porque o espírito que está dentro dela. Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los. O que ele queria? Ele queria acabar com esse povo, ele queria exterminar esse povo. Ele não entendia, né, por que esse povo estava defendendo essa causa, porque na cabeça dele, ele já servia a Deus, ele já agradava a Deus, o que ele fazia era da vontade de Deus, tudo. Tanto que o Paulo, ele colocou uma força para se tornar perito na área dele, que ninguém conseguia superar esse homem. Ele aprendeu com um dos professores mais renomados que haviam naquela época, mais assim, se tinha alguém com quem alguém podia aprender e se tornar perito, era com Gamaliel. Gamaliel foi um homem assim incrível. Só que é engraçado, né? Quando Gamaliel ele fica sabendo dos cristãos, o Gamaliel não manda bater de frente com esse povo, não. Gamaliel dá uma orientação incrível. Ele diz, teve uns 2 grupos aí que tentou medir força numa determinada rebelião, o outro tentou de uma outra forma, e um acabou, os outros lá aconteceu outra situação que eu não me lembro o detalhe. Vou te falar, hein? É melhor vocês não lutar com esse povo, não. Vai que vocês estão lutando com o próprio Deus. É melhor vocês deixar quieto esse negócio aí, porque se vocês estiverem lutando com o próprio Deus, isso vai dar ruim. Se essa obra não é de Deus, ela vai se desfazer. Mas se ela é de Deus, vocês vão se pegar lutando com o próprio Senhor. Amém? Então você vê que pelo menos Gamaliel, ele tinha bom senso, ele tinha
uma visão que, por mais que ele ensinou Paulo e tantos outros, ele tinha uma visão melhor, uma visão mais apurada, um discernimento, porque isso revela discernimento. Mas Paulo aqui, você vê que ele não tinha discernimento. Ele só tinha uma coisa. Ele queria ser rigoroso no cumprimento da lei. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Opa! O que aconteceu aqui? O Saulo não estava seguindo o seu caminho, determinado a fazer o que ele iria fazer, sim. Mas, você vê que coisa, né? É incrível a forma como Deus, ele se revelou e ele se manifestou para o Paulo. Nunca eu acredito dentro de mim que Paulo se abriria para Jesus por conta própria. Ele se abriria? Mas Deus não é amoroso, misericordioso? E ele, muitas vezes, quando ele se depara com aquele mais difícil, com aquele mais complicado, com o coração dele, você vê que coisa incrível, onde às vezes está abundando, né? Mas como é que vai falar está abundando o pecado? Mas a religiosidade não é um pecado? Hã? A religiosidade não é um pecado? Não leva a pessoa ao legalismo? Não leva ela a viver uma vida de mentira, de hipocrisia, de falsidade? Ou eu estou falando demais? Está certo ou está errado? Claro que está certo. Não, mas eu sou religioso, meu filho. A pior coisa da tua vida é você querer ser religioso. Paulo precisava da misericórdia de Deus para poder ter um encontro verdadeiro com Jesus. E aqui algo incrível aconteceu na vida desse homem. A Bíblia diz que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Imagina a cena, gente. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: vamos juntos? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele imaginava que ele estava fazendo isso? Mas na cabeça dele, prender aquele povo, né? aquela raça, vamos colocar que talvez na cabeça deles era assim, aquela facção, vou prender essa facção, que esse povo que está atormentando Jerusalém em tantos lugares aqui. Na cabeça dele, ele estava fazendo o que era certo. Só que quando o Senhor, ele se manifesta aqui para o Paulo, ele não imaginava com quem ele estava falando. Porque quando a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, primeiro que essa mudança não dá para a gente tenta falar, mas na vida de cada pessoa acontece de uma forma. A gente tenta falar, mas a forma como Deus pega a pessoa, entra na vida da pessoa, trabalha na vida da pessoa, não dá para explicar, né? Eu vou dizer por mim, né? Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, mas
eu lembro quando realmente eu mudei. Quando eu vou falar assim, quando eu falo mudei, eu acredito que aí eu realmente as fichas caíram, agora eu sabia que sabia, agora eu amadureci. Não é que eu não sabia, eu sabia. Mas quando você tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, você não consegue agir mais na vida da mesma forma. Então eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo, né, das pessoas saberem dos meus erros, eu tinha medo daquilo que podiam pensar a meu respeito, eu tinha medo, era tanta insegurança, tanta covardia, tanto medo, mas ao mesmo tempo tanto orgulho, tanta arrogância. Tanta petulância, uma pessoa muito autocentrada. Eu estava lendo o livro do Bispo Fernando, que ele falava, né, que ele tentava chamar a atenção da mãe dele de tudo quanto era. Eu também tinha esse problema de querer tentar chamar a atenção das pessoas e de determinadas pessoas específicas da pior maneira, mas da pior maneira. Por quê? Porque enquanto você não tem uma mudança interna, você às vezes está fazendo coisas ou está falando coisas que nem você sabe o que você está fazendo. Você não tem nem noção daquilo. E quando ele teve esse encontro com o Senhor, olha que coisa incrível. Levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Por quê? Porque agora ele precisava passar por um processo. Ele passou com esses olhos vendados aqui por 3 dias. Por 3 dias. E a Bíblia, ainda, à medida que eu vou lendo, você vai vendo, que por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Ou seja, uma espécie de preparação, vamos colocar assim. Diga comigo, Paulo foi preparado. E exatamente, diga, eu preciso ser preparado. Você já pode dizer que você ainda continua sendo preparado ou você já saiu dessa preparação? A preparação de Paulo durou 3 dias. A preparação dos discípulos durou 3 anos. A preparação de Jesus durou 40 dias no deserto. Claro que teve a fase dele de quando ele nasceu até os 30 anos. Mas vamos lá. Quanto tempo eu tenho precisado de preparação? Eu estou na preparação ainda, eu estou naquele processo que ainda, né, eu tenho que ainda entender muita coisa, eu tenho que aprender muita coisa, eu tenho que ver muita coisa, eu tenho que ouvir, eu tenho que experimentar, eu tenho que provar. Por que a gente precisava? Ou melhor, por que Paulo precisou dessa preparação? Por quê? Porque até ele se assustou quando ele ouviu aquela voz dizendo, eu sou Jesus a quem você persegue. Peraí, Senhor, deixa eu parar aqui e refletir aqui. O Senhor está falando que eu estou... Então o Senhor quer dizer que as pessoas que eu cheguei a matar, que eu consenti na morte do Estevão, o Senhor está dizendo para mim que a carta que eu pedi lá para poder perseguir os cristãos e ter autorização até para prender, o Senhor está dizendo que eu sou esse aí, que está fazendo isso contra o Senhor? Então peraí, deixa eu entender aqui as coisas aqui, como que eu estou vivendo essa vida. Olha aqui para mim, hoje. Como você vem vivendo a sua vida? Os problemas que você tinha antes no velho homem, você não tem tido mais? E se alguma coisa escapa
ali, que você sabe que desagradou a Deus, você vai lá e você já arruma, você já conserta? Ou você deixa aquilo passar? Ou aquilo vai acumulando? Ou aquilo só vai aumentando? Aqui o Paulo não conhecia a verdade. Paulo conhecia a verdade? Alguém pode dizer que Paulo conhecia a verdade? A verdade estava revelada para ele? Ele conhecia a história, não conhecia? Conhecia ou não conhecia? Mas e a verdade revelada, ele conhecia? Será que hoje você pode dizer que você conhece a verdade revelada? O que é conhecer a verdade revelada, bispo? Você pode? Quem sabe o que já é a verdade revelada? Já sabe? Sabe? Tá. 2 não levantaram as mãos. Então vamos lá, não tem problema. O que é a verdade revelada? Nada mais é do que você ouvir, ler, meditar, receber a palavra de Deus, e agora, quando ela chega até você, aquilo, ela explode dentro de você, com um entendimento. Você não fica com aquela coisa, não, o meu marido, porque a minha esposa, porque meu filho, porque meu parente, porque meu vizinho, não. Senhor, entendi, Senhor. Ó, vamos mostrar aqui, ó. Vamos continuar aqui que vai ajudar, ó. 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Você vê que tudo que o Paulo fazia, ele fazia de que maneira? Paulo fazia as coisas cheio do Espírito Santo? Claro que não. Não. Paulo não era cheio do Espírito Santo ainda. Ele era cheio da letra. A Bíblia fala o quê? Que a letra faz o quê? A letra sem espírito, ela mata. Eu posso ter um rico conhecimento da palavra e não ter nada de espírito, nada de vida, ser tudo da minha cabeça. Agora o Paulo foi cheio do Espírito Santo. Agora o Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Agora eu falei, eu ia ler tudo para poder te ajudar a entender melhor. Olha aqui, Então o Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, declarou que o Senhor o tinha enviado para que ele voltasse a ver e que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então olha aqui no 18, imediatamente. Algo como escamas. O que aconteceu, igreja? Caiu dos olhos de Saulo. E ele passou. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mas peraí, agora ele já está falando que Jesus é o Filho de Deus, mas peraí, esse cara
Imagina quem que ouvia Paulo, o Saulo, né? Oh, meu, o cara acabou de pregar semana passada. Não foi semana passada que esse cara estava aqui pregando para a gente? Falando, olha, eu vou nessa semana, já pedi cartas e que eu vou prender o maior número desses chamados crentes, essa raça, essa facção que está aí, eu vou acabar com ela, quem quer ir comigo, tal. Agora o cara está aqui falando de que Jesus é o Filho de Deus. Ele teve entendimento ou não teve? Teve revelação ou não teve? Tá, mas vamos voltar aqui no 18. Quando ele teve o encontro com Jesus, e ele ouviu aquela voz, ele caiu no chão, lá, tudo, e aí quando ele se levanta dali, ele não consegue enxergar. Quantos dias ele ficou cego? A Bíblia fala que literalmente ele não pôde enxergar. E se ele não podia enxergar, o que ele podia fazer? O que ele podia fazer, gente? Nada. Se o Senhor tivesse deixado Paulo, ou melhor, o Saulo, enxergando tudo bonitinho, certinho, olha aqui para mim. Para onde você acha que ele teria voltado? Para a sinagoga. Ele teria voltado. E se ele tivesse voltado para a sinagoga, você acredita que alguém ia soltar o Paulo? Ia soltar o Paulo? Eles iam abandonar o Paulo? Eles iam desistir do Paulo? Não. O risco dele voltar era muito grande. Então ele não podia mais voltar, Por que Deus falou para Abraão, sai da terra, do meio da parentela e da casa de seu pai? Diga comigo, ele não podia voltar. Quando Jesus curou aquele cego que estava em Betsaida, ele deixou o cego voltar a entrar no povoado? Deixou? Não, você não entra. Vai procurar outro povoado, aí deve ter algum outro melhor aí. Esse aqui eu não quero que você volte mais. Mas por quê? Por causa da incredulidade que havia naquele lugar. Então ele precisou ficar literalmente cego, numa condição onde ele não pudesse enxergar, e que aquele período, olha que a Bíblia ainda fala, ele passou orando, peraí, eu preciso entender, eu quero entender o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso, então quer dizer que eu sou um assassino, então quer dizer que eu sou um perseguidor do próprio Deus, do meu Senhor, peraí, eu estou fazendo mal, eu não estou fazendo bem, eu estava achando que eu estava fazendo bem, Será que isso não abre seus olhos? Não faz? Pera. Mas eu achava que falando assim não tinha problema. Mas eu achava que tratando assim não tinha problema. Eu achava que essa verdade que eu tinha estava certa. Para Paulo, a verdade dele não estava certa. Mas não era a verdade revelada. Não era da palavra. Não era de Jesus. Gente, você sabe por que eu falo muito sobre isso? Eu encontro muita gente que chega em mim e fala assim, mas eu já estou certo. O que eu faço não está errado. Eu não vejo problema, eu não vejo que eu tenha que mudar alguma coisa, porque eu não estou vendo que eu tenho que mudar. Né? Eu estava ontem vendo uns vídeos das igrejas que postaram no Instagram, do trabalho de ontem. E aí nessa mudança não tem como, gente, não tem como, é quase que impossível você mudar ali e não ver. E aí tinha um videozinho de um cara que estava tentando tirar uma ovelha de dentro de um buraco. E eu não estava entendendo nada. E aí estava assim na descrição, olha o que acontece quando você tenta ajudar alguém. E ele foi lá, catou na perna de trás com as duas mãos da ovelha e foi puxando ela para trás, puxou. A hora que ele tirou ela, ele pensou, ajudei a ovelha, né? E o lugar tinha um buraco. Gente,
Não dava nem para aquela ovelha entrar, porque o buraco era muito pequeno. E a ovelha, a hora que eu vi, ela era muito gordinha. Ela estava muito cheinha. Não há de ver que a bicha, a hora que ele tirou ela para fora, que ela começou a andar, ela deu acho que umas 4 galopadas, caiu dentro do buraco de novo, ela não queria sair. Aí eles quiseram deixar a moral da história. Isso é o que acontece quando você tenta ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Ela vai voltar para o mesmo buraco, ela vai voltar a fazer a mesma coisa. É verdade isso. Então, o que eu vejo nos dias de hoje? As pessoas, elas vivendo de acordo com a sua verdade. Ela criou uma verdade. Ela levantou uma verdade para a vida dela. Ela estabeleceu uma filosofia de vida, um estilo de vida dela, um modo de viver dela. Não, o que eu faço, o jeito que eu vivo, como eu toco a minha vida, como eu falo, como eu me visto. Gente, quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não se veste mais do mesmo jeito. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não fala mais as mesmas coisas que você falava antes. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não vai deixar a tua casa da mesma forma que você deixava antes. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, você não vai deixar a sua vida da mesma forma. Por quê? Porque agora você quer agradar a quem? Você quer estar bem com quem? Quem está entendendo isso? Então, o Paulo havia como escamas nos seus olhos. E ele não podia ver. Ele precisou passar por aquela preparação de 3 dias. Olha a fama dele, né? O Saulo, o Ananias chega, o Senhor fala diretamente com ele. Vai lá, Ananias, quero que você conversa lá, vai lá, ora. Senhor, o senhor me põe numa situação, hein? A fama desse cara não é boa, Senhor. O cara anda matando, prendendo, fazendo. O senhor está me mandando ir lá. Mas calma, Ananias, calma. Você vai lá orar para o cara poder voltar a ver, porque o cara está cego. Fica em paz que está tudo sob controle. E ele vai ficar sabendo de tudo, que eu tenho uma missão com ele. Ele vai entender que ele vai gemer muito pelo meu propósito. Está entendendo ou não? Porque, na prática, quem queria chegar perto de um assassino dele? Ninguém. Sabe aquela pessoa que você fala, não me põe para lidar com essa pessoa, não. Não me põe para conversar com ela, não. Essa daí eu não. Olha, essa aqui é mais fácil, mas essa daqui não quero. Está entendendo? Por quê? Porque isso é a prova. Você é uma pessoa fácil de lidar? Sua família gosta de lidar com você ou acha difícil? Eles gostam de lidar com você? Eles gostam de conversar com você? Ou eles te tratam como alguém difícil de lidar? Turrona, teimosa, orgulhosa. Ai, não gosto de falar com você porque você é difícil de lidar. Que é esse silêncio da morte, não é? A gente só estamos peraí, deixa eu ver aqui, 3, 6. Nós estamos em 6, fora o pessoal da house aqui. Tá tudo bem, gente. Tá tudo tranquilo. É que é uma palavra que nos faz pensar. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Diga comigo, em nome de Jesus. Coloca a mão nos seus olhos e diga se existem escamas nos meus olhos. Diga, Senhor, que elas caiam agora por terra, em nome de Jesus. Ele passou a vida inteira como se fosse cego, com algo como escamas em seus olhos espirituais. Por isso achava que conhecia Deus. O encontro com o Senhor na estrada de Damasco fez Paulo entender o que era ter vida e intimidade com Deus. Amém.
Então, o que a gente precisa? Nós precisamos praticar a presença de Deus. Hoje é primavera. Tanto que eu vou te pedir para ficar em pé. E eu vou ler esse versículo que está aqui no livro de Gênesis, na versão NVI. E essa primavera veio chuvosa, hein? Que beleza. Que beleza. Aqui no livro de Gênesis, capítulo, deixa eu pegar aqui, 18. Versículo 13. É isso mesmo, ó. 13 e 14. É que eu não deixei grifado. 13 e 14. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Vamos repetir essa parte juntos? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de um ano, continua comigo, dentro de um ano, voltarei a você. Na outra tradução, que é o que eu queria, né? Diga comigo, na primavera. É, isso mesmo. Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. Olha como isso é forte. Na primavera. E que dia que é hoje, gente? O que está começando hoje, então? O início da primavera? O início da primavera. Então, eu quero que você coloque a mão no coração, feche os olhos. Porque o Senhor fez uma pergunta muito forte para o Abraão. Existe alguma coisa impossível? Isso aqui, minha filha, obrigado. É que essa versão da NVI eu não entendi porque que não estava aparecendo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei. Gente. Meu Deus do céu, isso é forte demais. Diga comigo. Na primavera voltarei. De novo, na primavera voltarei. De novo, na primavera voltarei. Ele está dizendo que ele vai voltar na primavera. Que dia que é hoje? Vamos, faz um pedido para Deus. Faz um pedido para Deus. Gente. Ele está dizendo, se isso não mexer com você, isso está mexendo comigo. Isso está aqui mexendo comigo. Porque isso aqui para mim é muito forte. Existe alguma coisa impossível para o Senhor. Ei, eu vou voltar na primavera. Ele está dizendo que ele vai voltar na primavera. Então, para nós, nos dias de hoje, ele voltou. Ele está aqui para fazer algo nas nossas vidas. Coloca aquele hino de ontem, meus filhos, bem baixinho para mim, se puder. Pede para colocar lá. Aquele hino de ontem que a bispa pediu para colocar. Ele vai voltar na primavera. Ele vai voltar na primavera. Fala para Deus, Senhor. Então, se o Senhor garantiu que voltaria na primavera voltarei. E Ele falou que vai voltar na primavera. Ele falou que vai voltar na primavera. Ele deu essa garantia para o Abraão. Abraão, a tua vitória vai voltar.
Você vai vivê-la na primavera. Você vai vivê-la na primavera. Você vai viver sua vitória na primavera, Abraão. A tua vitória foi reservada para a primavera. A tua bênção foi reservada para a primavera. É primavera, igreja. Hoje nós vamos começar um novo tempo na nossa vida, em nome de Jesus. É primavera. Pode aumentar, meu filho. Isso. Pode aumentar o que for possível. Cante. Cante a estéreo. Oh, meu Deus. Tua tenda Ele vai ampliar, e por todos os lados te fará florescer. Canta ao estéreo o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canta ao estéreo. E eu quero que você levanta as tuas mãos e clama. Clama, levanta as tuas mãos, pode deixar a música tocando e clama. Pede para Deus te dar essa vitória que você precisa. Pede para Deus te honrar. Pede para Deus te responder. Pede para Deus te favorecer. Pede para Deus te levantar. Pede para Deus te erguer. Pede para Deus, Senhor, eu preciso, aos olhos humanos é impossível, mas me dá essa vitória. Me dá essa vitória, Senhor. Eu vim hoje, ó meu Pai, dia 22 de setembro, é primavera, e eu creio que o Senhor tem bênçãos gloriosas, ó meu Pai, explosivas, inéditas, incríveis, ó meu Deus, reservadas para a minha vida nessa primavera. Essa vai ser a melhor primavera da minha história, a melhor primavera da minha vida, a melhor primavera, meu Pai, que eu já experimentei. Meu Deus, tantas bênçãos, tantos milagres, tantas vitórias, eu não sei como, mas eu creio, eu voltarei na primavera voltarei, na primavera voltarei. Você vai viver nessa primavera o que você ainda não viveu. Eu declaro em nome de Jesus, você vai viver nessa primavera aquilo que você ainda não imaginou. Eu declaro, meu Deus, mudanças, soluções, respostas, milagres, vitórias. Eu declaro, eu profetizo, eu determino, você vai viver mudanças que você jamais imaginou. Ela é a primavera, ó meu Deus, eu creio. Você está escrito na tua palavra. Se o Senhor deixou registrada a primavera, se o Senhor, ó meu Deus, deixou, meu Pai, essa garantia para nós, eu acredito, meu Deus, eu acredito, meu Pai. É na primavera que o Senhor voltaria. Eu voltaria na primavera. Na primavera voltarei, na primavera voltarei, na primavera voltarei, na primavera voltarei. Eu creio que o Senhor está aqui agora, te dando essa certeza. Ei, eu estou aqui para entregar a tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio, Deus. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, na primavera voltarei. Na primavera voltarei. Na primavera voltarei. Oh, meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Obrigado, Jesus. Canta ao estéreo o som da vida. Deus está movendo tudo pra algo novo. Canta ao estéreo, não mais ferida. Ele quebra
vergonha do passado. Esqueça a vergonha. não mais a dor do desamparado. Acabou em nome de Jesus. Ele te amou com amor eterno, e a sua misericórdia te faz novo, te faz novo. Canta ao estéril o som da vida. Canta estéreo. Deus está movendo tudo pra algo O novo. Senhor está movendo tudo para algo novo. O Senhor está movendo tudo para algo novo. O Senhor está movendo tudo e nós vamos viver coisas novas. Liberta os cativos. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.